Olá, alunos! Bom, então a gente vai dando prosseguimento aos nossos estudos sobre a Europa do século XIX. Lembrando, então, que já tem 2 vídeos gravados sobre esse tema, e no vídeo de hoje a gente encerra, então, com 2 eventos importantes, o darwinismo social e o imperialismo. Aí a gente finaliza, então, o cenário para a gente estar compreendendo aí a Europa para o século XIX. Bom, então a gente vai começar aqui com um resumo, né, que é sempre importante sobre a Europa no século XIX. É um século onde ela está passando grandes transformações. Estamos vivendo aí para a Europa desse século a segunda revolução industrial, né, o prosseguimento de todas as mudanças no modo de produção industrial. Lembrando que nessa fase aqui outras nações, além da Inglaterra, estão fazendo investimento nessas mudanças do modo de produção industrial. Também teremos o nascimento de muitas ideologias políticas, né? O fortalecimento do pensamento capitalista e, contrário a este, nós teremos também a ideologia política conhecida como socialismo. No século XIX, para a história da América, nós teremos um movimento de independência, onde os vice-reinos conseguem independência em relação à Espanha, e o Brasil, em 1822, no século XIX, também alcança sua independência em relação à coroa portuguesa. Então, teremos esses movimentos de independência aí, com esse fortalecimento do nacionalismo, trazendo as questões de política e economia para dentro agora desses territórios que antes eram colônias. Teremos também o evento das Revoluções de 1848, conhecida como Primavera dos Povos, onde vários movimentos sociais, movimentos urbanos, intelectuais, ainda não satisfeitos com o governo daquela época, vão dar continuidade aí aos movimentos mais políticos, uns radicais, outros nem tanto. Lembrando aí que tudo teve início com a importante Revolução Industrial e também a Revolução Francesa no século XVIII, dando prosseguimento aí para o século XIX com esses movimentos, com as revoluções de 1848, mostrando aí toda a insatisfação com os governos da época também. Teremos os avanços na tecnologia, né, que já vai vir desde o século XVIII, no século XIX, esse fortalecimento da tecnologia, novas descobertas científicas, a questão de vacinas, um avanço na medicina também, antibióticos, novos tipos de cirurgias e também outras produções, como o plástico, a descoberta de novas fontes de energia, novas formas de estar fazendo roupas, sapatos, o carro também, ele é fabricado a partir do século XIX, então você vai ter um mundo aí tecnológico em constante avanço, principalmente a partir do século XIX. Também teremos a questão da urbanização e o aumento populacional, então as cidades estarão sendo fortalecidas como esse cenário na vida social de poder, de política, de concentração de riqueza, aumentando aí a população, principalmente na área urbana, e também a população de modo geral. Houve um aumento populacional bem considerável, principalmente para as cidades do Ocidente. Nos Estados Unidos, para o século XIX, nós temos o evento da Marcha para o Oeste, onde lembrando que as 13 colônias conquistam a sua independência no século XVIII. E no século XIX, então, as colônias que agora são Estados Unidos, né, todas essas regiões que estão concentradas ainda no litoral leste, elas então passam a ocupar novos territórios, né, ampliando aí o domínio dos Estados Unidos para outros territórios ao oeste. É um evento conhecido como Marcha para o Oeste, nesse sentido de expandir o poder político, econômico, encontrar novas matérias-primas, expandir o território, fundar outras cidades, outras vilas, enfim. Teremos esse evento aí muito importante para a história dos Estados Unidos, conhecida como Marcha para o Oeste. Teremos também a questão da escravidão, que já vem sendo debatida para o século XIX. A escravidão já não é mais agora uma ferramenta, uma prática considerada coerente diante das novas necessidades, onde o liberalismo toma muito conta da política, do comércio, onde não havia muito interesse agora em se manter as pessoas dentro do sistema da escravidão. E 2 eventos aí para a aula de hoje, que é o darwinismo social e o imperialismo. Então, a gente vai olhar para o darwinismo social e para o imperialismo. Começando, então, com o darwinismo social. Para o final do século XIX, teremos o surgimento de um pensamento científico a partir da década de 1870. O que foi o darwinismo social?
foi um conjunto de ideias numa tentativa de se compreender a sociedade e as diferenças humanas através da teoria de Charles Darwin. Charles Darwin, então, ele vai ter aquela teoria dele de seleção da espécie, a respeito da evolução do homem e também das espécies, de toda a vida encontrada na natureza, a partir das suas observações da natureza, né? E todas as suas informações, toda a sua teoria é para o mundo da natureza. Por mais que o homem esteja incluído na natureza, Darwin não vai ter a preocupação em estar analisando as questões da sociedade. No século XIX, um grupo de cientistas vai se ter agora um movimento intelectual que vai usar as teorias de Charles Darwin para ser colocada dentro das questões sociais. A ideia, então, surge, né, uma ideia de hierarquia entre as sociedades. Charles Darwin descobre que, através do processo de seleção natural, alguns animais são considerados mais fortes e mais preparados. Essa ideia, então, no final do século XIX, vai ser usada por esses cientistas sociais para falar, olha, assim como no reino animal, no reino da natureza existem espécies superiores, no reino humano, essa diferença também vai permitir o surgimento de homens superiores e outros homens inferiores nesse processo de seleção natural dentro da sociedade, tá bom? Então é bom que a gente deixa bem explicado que o darwinismo social não é de Charles Darwin. O darwinismo social é um pensamento científico no final do século XIX que vai ter como base o pensamento de Charles Darwin. Charles Darwin, então, olha para a natureza, para esse processo de seleção natural entre as espécies no mundo da natureza. E aí, no final do século XIX, esse grupo de cientistas sociais vai trazer essa ideia para dentro das questões da sociedade, tudo bem? Desse modo, então, seria possível falar que determinada sociedade é superior a outra. Essa hierarquização estaria associada a uma dinâmica competitiva existente entre os indivíduos. Para Charles Darwin, as espécies, né, os animais no mundo da natureza estão em constante competitividade pela sobrevivência, pelo domínio territorial. No final do século XIX, quando os cientistas sociais pegam a teoria de Darwin, eles vão falar que no reino do homem, nas sociedades, as sociedades também estarão em constante competitividade. Então, também estarão em constante seleção natural, um guerreando com o outro, qual nação é melhor, qual nação domina, qual nação é mais importante, mais inteligente, quem construiu mais coisa, quem escreveu primeiro, quem descobriu as tecnologias, certo? Quem fundou as primeiras cidades. Então, tudo isso vai fazer com que haja, então, essa compreensão da sociedade a partir da teoria de Darwin. Ora, então, quer dizer que, assim como no reino natural, onde espécies são superiores a outra, no reino do homem, isso também seria possível, essa hierarquização, onde uma sociedade seria considerada superior e outra inferior. Tudo bem? Somente aqueles que apresentassem maior aptidão física e intelectual seriam capazes de sobreviver socialmente, seriam considerados melhores, superiores. Então, eles começaram agora a catalogar as sociedades. Quem construiu primeiro? Quem descobriu primeiro? Quem navegou pelos mares primeiro? Quem criou as armas primeiro? Quem descobriu antibióticos, quem fez a evolução industrial, e aí esses fatores de aptidões, né, essas características começaram a ser determinantes para falar que uma sociedade era superior à outra, tá bom? Então temos aí essas características para o darwinismo social. O darwinismo social foi muito divulgado por Spencer, que utilizou a teoria da evolução de Darwin, onde, segundo esse cientista, podia ser perfeitamente aplicada à evolução da sociedade. Spencer, então, pega a teoria de Darwin e aplica essa teoria dentro da evolução da sociedade. Assim como existia uma seleção natural entre as espécies, com predomínio dos animais e plantas mais capazes, essa seleção também existiria na sociedade. Então, esse imperialismo que a gente vai estudar daqui a pouco, no século XIX, acabou utilizando do darwinismo social para tentar aí justificar quando uma nação dominasse outra nação, para mostrar que existia então uma supremacia econômica, cultural, dando a entender que existia uma superioridade racial. É o que a gente fala de mito de superioridade racial. Hoje nós sabemos que são concepções pseudocientíficas. O que é uma concepção pseudocientífica? Ela é falsa, não há comprovação científica. Hoje esse pensamento do darwinismo social, ele já está
zerado de compreensão. Nós já sabemos que o darwinismo social ele é um pensamento infundado, não há verdade científica nessa colocação de hierarquização entre as sociedades, tá? Hoje nós já sabemos que não existem sociedades superiores e sociedades inferiores. O que vai existir são sociedades diferentes dentro de cada sociedade, dentro de seu contexto histórico, de seu cenário, de suas necessidades. Mas para aquela época, para o imperialismo que vai surgir daqui a pouco, no século XIX, esse pensamento de superioridade racial foi muito importante. E temos então Spencer, que foi um importante cientista aí divulgando as ideias de Darwin para dentro das questões da sociedade. Acreditando na superioridade de sua cultura, os europeus intervieram nas formas tradicionais de vida existente em outros continentes. Foi aí uma justificativa, uma permissão desse pensamento, né, que permitiu que sociedades europeias começassem a dominar sociedades consideradas inferiores. A regra darwinista da competição e da sobrevivência do mais forte é aplicada, então, às leis do mercado, principalmente pela doutrina do liberalismo econômico. Então, teremos aí uma bela justificativa para o imperialismo, baseado nessas ideias, onde sociedades são mais superiores e outras sociedades são inferiores. É a origem aí dos pensamentos racistas que vão ter origem no século XIX também, carregando aí a questão da missão civilizadora. Então, o darwinismo social foi esse conjunto de ideias que dividem as sociedades em superiores e inferiores. E isso caiu como luva para os interesses das nações imperialistas da Europa do século XIX. Então, teremos aí as nações no século XIX, as nações industrializadas, vão estar buscando por matéria-prima, mercado consumidor e espaço geográfico para instalar as suas indústrias. Lembre que estamos falando aí da segunda fase da Revolução Industrial. E para isso vai precisar de um pensamento que justifique a sua dominação nessas nações consideradas inferiores. Então, esse pensamento do darwinismo social caiu como uma luva, como uma grande e importante justificativa para o pensamento dominador das nações imperialistas. Então, sempre o darwinismo social está ligado a esse evento do imperialismo. Como uma nação vai dominar a outra nação? Então, aí vai ter esse conjunto de ideias. Vamos dominar porque somos superiores. Vamos dominar porque nós temos uma missão civilizadora, porque nós vamos levar ordem, vamos levar progresso, vamos levar a verdadeira política, vamos levar a melhor religião, a melhor cultura, porque nós somos superiores. Então, essas nações vão acabar comprando essa ideia, essa justificativa política, cultural, para justificar o seu processo de dominação em pleno século XIX, tudo bem? Então, o que as nações do século XIX estão buscando? Matéria-prima, conquista de mercados consumidores, acomodação de excedentes populacionais, estruturação de bases estratégicas e a questão da missão civilizadora, que a gente vai estar olhando aí para o darwinismo social. O darwinismo social é uma adaptação feita no século XIX da teoria da evolução de Charles Darwin. É uma explicação teórica da vida social que vai aí trazer a justificativa a respeito da desigualdade social para a história das nações. Então, as nações consideradas superiores teriam essa missão civilizadora de poder dominar, de poder entrar em outras nações, mudar sua política, sua estrutura e mesmo a sua cultura. E aí a gente entra na questão do imperialismo, que é o evento do século XIX com consequências trágicas para as outras nações. Foi o domínio das nações europeias sobre diversas outras nações, como Ásia, África, e a gente dá o nome então de neocolonialismo. Não era mais o colonialismo que a gente conhece lá do século XV e século XVI. É um novo tipo de dominação que recebe então o nome de neocolonialismo. O objetivo das nações é encontrar matéria-prima, mão de obra barata, mercado consumidor e espaços para implantar suas fábricas e assim continuar a produção da Revolução Industrial. Qual que era a justificativa? Como essas nações modernas da Europa, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Espanha, como que elas se justificam para entrar nessas nações, nas nações africanas, asiáticas? Elas vão dar justificativa de superioridade europeia, missão civilizadora, naquele sentido de levar ordem, progresso, emprego, cultura e o direito de nações superiores em dominar, ou via de relações comerciais, ou via por dominação militar. Então, teremos aí essas justificativas. Quais foram as consequências dessa dominação?
exploração das riquezas naturais, exploração humana, imposição cultural, o maior empobrecimento das nações que já vinha sendo dominadas em séculos anteriores, em nível internacional a divisão dos países em desenvolvido e subdesenvolvido, e em nível cultural o nascimento do preconceito, xenofobia e racismo. Tudo isso então vai se tornando normal na sociedade, vai se tornando aí uma cultura coletiva, fazendo parte então desse evento importante aí conhecido como imperialismo, onde as nações modernas em pleno século XIX vão começar agora a dominar outras nações. Bom, é isso, próxima aula a gente fala mais a respeito desse tema. Até mais.